E pedimos desde já. Amém. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Glória a Deus. Bom estar aqui. Glória a Deus. Se eu não me engano, é a terceira vez já esse mês. Aleluia. Glória a Deus é Deus. bom. Glória a Deus. O tempo que eu fui no Cuturuju, porque a estrada não está boa, e chovendo assim, então. Eu prometi ao presbítero José Rangel que assim que a estrada melhorar, eu vou. Deus nos dá a graça de irmos lá. Terça-feira era para mim estar na sede. Eu falei aqui, né, ainda há pouco, que o povo não cansa de me ouvir. Pastor Reinaldo, rapaz, eu estava querendo lhe ouvir. Disse ao meu pastor, surgiu mais um candidato para o batismo e eu não vou poder estar. Eu vou ter que tomar a produção de fé. Ele disse, então está justificado, que é mais um candidato, é bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus no livro de Juízes. Glória a Deus. No capítulo de número 9. Aleluia. Capítulo 9 de Juízes. Aleluia. Glória a Deus. Um pouco cansado hoje, está trabalhando ali na secretaria da igreja. Hoje já cobrimos para a glória de nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Juízes, capítulo 9, juiz depois de Josué. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 9. Vamos ler o verso 8 a seguir. Todos já abriram as suas Bíblias? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes disse: deixaria a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungires rei sobre vós, e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo dos espinhos e consuma os cedros do Líbano. Amém? Amém. Sempre-se, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, eu acabei de com vocês ler uma parábola. A parábola de Jotão. Jotão, filho de Gideão. No capítulo 6 de Juízes, no verso 11,
Gideão estava em um lagar, malhando trigo. Só que o lagar não era lugar de malhar trigo, era onde se pisava uvas para tirar o suco, que era o mosto. Mas por que Gideão estava no lagar? Porque na época o povo de Deus tinha desobedecido ao Senhor. E o Senhor permitiu que os midianitas viessem sobre a lavoura do povo de Deus e tragasse tudo. Era como gafanhotos. Eles desciam e levavam toda a plantação dos israelitas. Então Gideão, por uma estratégia, ele foi ao lagar malhar, bater o trigo, porque ninguém desconfiaria que ele tinha um trigo ali. E Deus gostou da sabedoria de Gideão. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Já foi saudando dessa forma. Quando Gideão ouve aquela saudação, o Senhor é contigo, ele disse: como pode o Senhor ser comigo, sendo que estamos passando por tudo isso? Sendo que estamos sofrendo? Como pode o Senhor ser conosco, ou ser comigo, se eu estou aqui com esse pouco de trigo, batendo para poder escapar dos inimigos? E o anjo do Senhor disse: não temas, porque o Senhor é contigo. Mas ele disse: cadê o que os nossos pais contavam que o Senhor fez no tempo passado? Nós não vimos nada disso acontecendo, e você vem e diz que o Senhor é comigo. Mas o anjo disse a ele: o Senhor é contigo, varão. Glória a Deus. E tanto que Deus era com Gideão, que Gideão fez prova de Deus. Não vou estar entrando aqui no texto, mas só um resumo. Fez prova se realmente era Deus que estava falando com ele. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que Deus deu vitória a Gideão, porque Gideão formou um exército de 32 mil homens para ir à guerra. Só que Deus disse que tinha muitos homens. Então Gideão disse: os covardes e medrosos que voltem. E aí voltou um grande número de covardes e medrosos. E aí Deus disse: olha, ainda tem muita gente, vá ao ribeiro e manda beber água. Eles foram beber água. E lá observou quem era que trazia água à boca e que levava à boca a água. Aleluia, glória a Deus. E Gideão, Deus disse a Gideão: todos que trazem a água à boca, este você separa. Glória a Deus. E os que levam à boca a água, esse não serve. Porque quem traz a água à boca está bebendo, mas está vigiando. Aleluia. Então, só 300 homens trouxeram água à boca. E na concepção humana, como 300 homens iriam vencer uma guerra? Eu sei que com esses 300 homens, Deus deu vitória a Gideão e a Israel. Glória a Deus. Aleluia. Só que Gideão, no decorrer do tempo, ele se tornou um homem polígamo. Gideão casou com várias mulheres, principalmente de outras nações. Ele não fez o que era bom, o que ele estava fazendo para Deus. Ele começou a juntar com outras mulheres. E dessas mulheres, ele teve 70 filhos. 70 filhos Gideão teve. E desses 70 filhos, ele teve mais um filho chamado Abimeleque. Abimeleque era filho de uma mulher
Gideão, lá da terra de Siquém. Quando um dia os filhos de Gideão, ou os filhos de Siquém, foram até Gideão e disseram: reina sobre nós. O povo queria um rei. Aí Gideão disse: não, eu não vou reinar sobre vocês, porque o Senhor é quem reina, é quem governa vocês. Glória a Deus. Porque na época de juízes, Oh, glória, aleluia. o governo era teocrático. Tem pessoas que dizem: a igreja tem que ser democrática. Não, a igreja não tem democracia, a igreja não tem ditadura, a igreja tem teocracia. Aleluia. Teo é Deus, governo de Deus. Aleluia. É Deus quem manda na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E na época, Deus era quem governava Israel. Não tinha rei sobre Israel. Porque houve 14 juízes, desde Otiniel até Samuel. Otiniel foi o primeiro juiz em Israel. Depois, o último foi Samuel, que tinha 3 ofícios. Samuel ele era juiz, sacerdote e profeta. Mas, no tempo de Samuel, foi que o povo mais uma vez pediu rei, e aí veio quem? Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Porém, voltando ao assunto, Gideão, ele não aceitou ser rei. Então, o tempo se passou, e Gideão partiu. Quando Gideão partiu, o filho dele, chamado Abimeleque, ele colocou no coração dele um desejo de governar aquele povo. E ele olhou para os seus irmãos e viu que tinha muitos irmãos, 70 irmãos, todo filho de seu pai, filho de Gideão. Aí o que ele fez? Ele viu que se ele fizesse uma política no meio dos irmãos, não seria aceita. Aí o que ele fez? Ele foi até a terra da sua mãe, Siquém, e chegou lá, chamou o avô dele, que era pai da mãe dele, e disse para ele: meu avô, sabe que eu sou sangue do sangue de vocês. Sou filho da sua filha. Aleluia, Jesus. Certo? E eu queria saber do Senhor e toda a sua casa, a sua família, se vocês querem que uma pessoa só reine sobre vocês, essa pessoa seja seu parente, seja sangue do seu sangue, ou que 70 homens reinem. Aí a notícia se espalhou, chegou aos anciões da cidade e disseram assim: vamos fazer uma reunião. Fizeram a reunião e disseram: o que você precisa? Deram prata, deram dinheiro a Abimeleque e constituíram ele rei sobre Siquém, sobre Israel. Quando ele continuou rei sobre Siquém, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois que sentar no trono, foi contratar homens levianos, homens malfeitores, para formar um exército. Quando ele formou o exército, do jeito que ele queria, só pessoas de má índole, ele fez uma reunião com os 70 irmãos, e colocou todos em cima de uma pedra, e matou os 70 irmãos. Matou os irmãos, mas nem todos. Só morreu 69, porque Jotão conseguiu escapar. Aleluia. Eu não sei o que aconteceu com Jotão. Eu não sei se ele fingiu de morto. Eu só sei que ele saiu com vida e se escondeu. Jotão se escondeu. E agora, Abimeleque começa o seu reinado. E ele começa a fazer tudo que não agradava ao Senhor. Ele já logo executou os irmãos. E aí o que aconteceu? O reinado dele foi um reinado terrível. Um reinado onde ele começou a levar o povo a se esquecer de Deus, a adorar outros deuses, ao povo se afastar do Senhor. Mas um dia aquele que fugiu apareceu, que foi Jotão. Glória a E Deus. Jotão, ele chega ali, sobe em uma montanha, ali na terra de Siquém, e ele brada esta parábola. Ele diz: eis que as árvores saíram a
sobre elas. Esta é a parábola. Eu estou me arrepiando, porque Deus está falando conosco. Glória a Deus. Aleluia. E ele foi bradou e disse: eis que os homens ou as árvores saíram em busca de um rei. E chegou até a oliveira e disse: oliveira, reina sobre nós. E a oliveira, aleluia, ela disse assim: como poderei eu deixar a minha gordura, o meu azeite, o meu óleo, o qual Deus aprecia, e os homens também, para ir lá lutar pela causa de vocês? Será, meus queridos, que nós também não estamos como esta, ou esta oliveira? Hein? Será que nós também não pensamos isso? Será que nós também não nos colocamos como esta oliveira, que disse: vai eu sair da minha zona de conforto, vai eu deixar de produzir frutos para que os outros vejam e possam se alegrar comigo, para poder cuidar ou e fazer algo que vai trazer preocupação para mim, porque a oliveira, ela disse: eu já estou produzindo fruto, eu já dou gordura, eu já dou óleo. Eu quero te dizer aqui nesta noite, faça um autoexame em sua vida, que eu também estou fazendo na minha. Será que eu estou produzindo mesmo fruto ou azeite? Aleluia! Estou me contentando com esse azeite, porque está satisfazendo o meu próprio ego? Será que eu não estou pensando em deixar aquilo que foi colocado na minha mão? E se eu te dizer nesta noite, se colocarmos no lugar desta oliveira e ter o chamado de Deus, aonde Deus diz: ei, cuida do meu povo, ei, cuida da minha obra, ei, cuida do meu rebanho, e ao dizer não, que eu já estou fazendo, já é demais. Eu quero te dizer, se você for a oliveira nesta noite, Deus pode levantar um espinheiro, pode levantar um espinheiro, ou permitir, aleluia, que o povo escolha o espinheiro, e quando o espinheiro estiver soltando fogo, não adianta reclamar, porque você tem como produzir o azeite. Aleluia. Louvado, exaltado. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Glória a Eu Deus. estou aqui me examinando. Deus. Espírito Santo de Deus. Por quê? Aleluia. Eu estou falando aqui hoje Grande Espírito. porque eu posso chegar e dizer: não, meu irmão, eu recuso, eu vou entregar o cargo. Ah, eu não vou dar, é muito pesado. Aleluia. Aleluia. Deixa eu produzir somente para mim mesmo. Deixa eu viver somente para minha família. Ou deixa eu mesmo só aqui no meu cantinho. Foi isso que a Oliveira disse. Eu não vou deixar de produzir a minha gordura, o meu óleo, sabe? Que Deus está olhando, está apreciando. Os homens também estão apreciando. Deixa eu produzir para mim mesmo. Viu? Vou eu deixar de produzir para mim, cuidar do meu, para ir lá lutar sobre vocês? Gente dá trabalho. Mas Deus escolhe gente para cuidar de gente. Glória a Deus. A figueira tinha muito, a oliveira tinha muito para oferecer para as outras árvores, como eu e você. Nós temos muito para oferecer. Glória a Deus. E não adianta dizer: o que eu já estou fazendo já está bom. Porque Deus sabe que você tem capacidade de fazer mais. Glória a Deus. Deus sabe que você pode produzir mais. Glória a Deus. Porque Ele conhece o nosso potencial, sabe disso? E nós já temos um potencial. E ainda o Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas. Aí é que nós vamos fazer mais mesmo, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Oh, bendito é o poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu azeite.
saíram dali tristes. A oliveira não quis reinar sobre nós. Aleluia, glória a Deus. A oliveira não quis reinar sobre nós. Então vamos até agora a figueira. Figueira, reina sobre nós. Precisamos de alguém que nos lidere. Irmã Thay, cuida das crianças. Pastor, Aleluia. Rapaz. Glória a Jesus. eu estou tão bem aqui no meu canto, me deixa Santo é o aqui. teu nome. Irmã Flávia, Digno é o cordeiro que vive e reina. Aleluia. eu sei que a senhora já está ocupada aí Tu és fiel. na secretaria, mas ajuda aí na regência. Irmão, eu já estou na secretaria, estou produzindo meu óleo. Aqui já está bom, Deus está gostando do que eu estou fazendo. Pergunta os irmãos que eles não gostam. Foi assim que a figueira falou. Disse, olha, deixaria eu de produzir os meus figos, que são só tão suculentos. Tão suculentos. E Deus gosta. Ele aprecia. Para ir cuidar, lá lutar com vocês. Deus está nos desafiando aqui nesta noite. Glória a Deus. Se realmente nós não estamos como esta figueira, produzindo frutos para nós mesmos ver. E dizer que está bom. E dizer que é suculento. E dizer que o nosso fruto é saboroso. Quem vai dizer que árvore, que fruto eu estou produzindo não sou eu. Quem vai dizer aos outros, aleluia. Glória a Deus. Deixaria eu? Aleluia. Aleluia. Pastor, não dá não. Eu já estou sobrecarregado. Não vê que eu já faço demais, não? Não vê que eu já estou fazendo muita coisa, não? Ai, Deus, tu ainda tem muito para mim. Aleluia. Glória a Deus. Tu ainda tem Glória a muito para Deus. produzir. Glória a Tu Deus. ainda tem muito para produzir. Jesus. Tá bom. Saiu as árvores. Agora foram atrás da videira. E chegou lá e disse, olha que parábola maravilhosa de Jotão. Disse, videira, reina sobre nós. Mas a videira disse, deixaria eu de produzir o meu mosto, a qual alegra aos homens e a Deus. Cada uma estava dizendo, falando do seu próprio fruto, e dizia, testificava que agrava a Deus e aos homens. Deixaria eu de produzir para ir cuidar, labutar sobre vocês? Deixaria? Diácono Josafá, irmã Ana Paula, eu preciso de vocês, lá na congregação de Molandó. Deixaria nós, a escola bíblica com poucos alunos, que não dá tão problema? Deixaria nós a campanha de sexta? Já está bom demais. Para ir labutar, cuidar do povo? Já está bom demais. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixaria eu de produzir o meu mosto para ir labutar? Tá bom. Vai às árvores, encontra um espinheiro. Me diga qual o fruto que o espinheiro produz. Só espinho. Lá na roça do meu cunhado tem um pé de espinheiro, 7 capotes. Quem ouviu falar de 7 capotes? Demais, eu conheço. Os espinhos dele dói, que é uma beleza. Vai, vacila e coloca a mão assim para você ver.
Anda descalço debaixo do pé dele. Cai ali, ó, todo derredor e fica até debaixo das folhas. Quando você vê, estou falando de uma árvore, um 7 capote. Aí viram o espinheiro e disseram: espinheiro, reina sobre nós. Aí o espinheiro disse: se vocês aceitarem ficar debaixo da minha sombra, não se levantarem contra mim, porque se levantar vai sair fogo dos meus espinhos, vai queimar vocês. Se vocês aceitarem, Meu Deus. aí me coloca sobre o rei, como rei. E aí o que fizeram? Jotão falou. O que fizeram? Coroaram o espinheiro. E eu digo para você, se você recusar, pode chegar um espinheiro e assumir aquilo que era para você fazer. É verdade. Glória a Deus. Glória a E Deus. no tempo que o espinheiro começar, a soltar fogo dos seus espinhos, porque você não quis aceitar o comando, o governo do espinheiro, porque era para você, mas você rejeitou. Hein? Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Adianta reclamar? Ei, Jesus querido. Não adianta reclamar. Por quê? Porque você, como a oliveira, não quis. Você, como a figueira, não quis. Você, como a videira, não quis. E aí, quem se ofereceu? Quem chegou ali para fazer? O espinheiro. E o espinheiro não produz óleo, não produz figo e não produz uva. Aleluia. Mas só produz espinhos e fogo dos seus espinhos. Espírito Santo, aleluia. Glória a Jesus. Louvado, exaltado é o teu Aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu digo: Jesus, sabe o que eu lembrei agora, Senhor? Eu me lembrei que nós podemos ser essas árvores que foi querer o rei, ou que teve o convite para reinar, para assumir algo na casa de Deus, para fazer algo para Deus, mas ia lá lidar com gente, ia lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Mas aí eu rejeitei, você rejeitou, e eu lhe digo: tem muitos por aí que só produz espinhos. Verdade, Jesus. Só sai fogo do espinho. É bem Só assim. traz dor, sofrimento. Mas estão lá. Por que estão? Porque a oliveira, a figueira e a videira não aceitou. Glória a Deus. Aleluia. Porque já é fácil dizer não, né? Quando a gente não era crente, a gente já gosta de dizer não para Jesus. Depois aceita Jesus e quer dizer não de novo. Não diz para ele, mas diz para a obra dele. Porque eu digo a você, até um copo de água que você der para um irmão da igreja, você está fazendo a obra de Jesus. Porque Jesus Cristo disse que não ficará sem recompensa aquele que nos dá um copo de água fresca. Glória a Deus. Glória a Deus. Se veio algo à sua mão para fazer, faça. Faça, porque é Deus quem vai te recompensar. Glória a Deus. Ele é quem vai ver o teu valor. Glória a Deus. Aí eu falei: Jesus, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro, mestre, daquela parábola que o Senhor contou, lá em Mateus 22, de quando o Senhor disse que um pai de família preparou uma ceia e disse: vá chamar os meus convidados,
porque a ceia já está pronta. E o pai de família deu ordem, o servo foi e procurou o primeiro convidado e disse: olha, o mestre já fez a mesa, já está tudo pronto, mandou chamar você. Ele disse: diga para o mestre que eu não vou poder ir, me tenha como excusado, porque eu comprei uma herdade, uma terra, e preciso ir ver. Aí eu sinto muito, mas, sabe, a minha causa é mais urgente do que a causa do Senhor. Cuidar de mim, dos meus negócios, é mais importante do que da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu não vou. Diga para ele que eu comprei uma herdade, uma terra, um terreno e vou lá ver. Aí o servo foi na casa do segundo. Quando chegou lá, disse: Senhor, a mesa já está posta, o banquete, a ceia já está pronta. E aí, comprei 5 juntas de boi. E eu preciso ir ver essas juntas de boi. Diga para o meu senhor que me tenha como excusado. Infelizmente, a mesa está lá, já estava posta. E eu vou dizer, não era para servir, não era para ser servido. Era para ser servido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não era para servir. E aí, vou ver meus bois. Lá o servo. Olha que tristeza. Imagine o que passava na mente daquele servo quando eu chego lá dessa má notícia para o meu senhor, que ninguém quis vir. Imagina você preparar uma festa. Estou quase pregando que nem a irmã não, Paulo, ainda chego lá ainda. Preparar uma festa e dizer: está tudo pronto. Aqui tem o bolo, tem os pães, tem o café, tem o leite, tem tudo, fiz do melhor. Agora vou chamar meus amigos. E aí, preparado, e aí não vem chegando ninguém. Não chega ninguém. O tempo passa. E aí não chega. Como você vai se sentir? Jesus disse que a seara já está pronta, já está Aleluia, madura. Glória a Deus. Mas os ceifeiros são poucos. Seja um desses ceifeiros. Glória a Deus. Ajude na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Faça alguma coisa para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça alguma coisa para Jesus. E não reclame do que tu tem feito. Não se glorie do que tu tem feito. Aleluia. Não diga que seus frutos são bons. Deixa Deus reconhecer. Porque é Ele que vai te recompensar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou na casa do terceiro. Aquele está empolgado. Família nova. Está empolgado, está novo. O Senhor já preparou a ceia. E aí? Eu casei. E agora? Me tenha como excusado. Infelizmente, eu não vou poder ir. O servo volta. O Senhor está lá esperando. Preparado para servir. Mas quando ele chega aqueles homens, aquele homem diz: cadê os convidados? Meu Senhor, o primeiro disse que não vinha porque comprou um terreno. O segundo disse que não vinha porque comprou boi. O terceiro disse que não vinha porque casou. Nenhum quis vir. Mandou justificar a ausência. Tá bom. Volte. Volte imediatamente. Vá até os becos. Vá até as praças. Procure lá. Deus é maravilhoso. Procure os mancos, os coxos. Tragam todos para minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça de trazer os pobres, porque o banquete é grande. Glória a Deus. Tragam todos.
porque eu quero ver a minha casa cheia, louvado é o nome de Deus. Glória a Deus. Oh, glória! Aí eu disse, Senhor, lembrei-me dessa parábola, porque da parábola de Jotão. Mas Jotão disse, ao encerrar, próximo a encerrar sua parábola, ele disse assim: vocês, cidadãos de Siquém, fizeram um espinheiro rei. Vocês escolheram Abimeleque para reinar sobre vocês. Vejam o que ele fez. A casa de meu pai, do seu pai, matou os 70 irmãos, filhos de meu pai. Mas não pense vós que não virá uma recompensa. Eis que virá um castigo sobre Abimeleque e todos aqueles que concordaram com ele, sairão fogo dele e serão todos queimados também. Oh, Jesus, aleluia, Deus. E você acha que ficou por isso mesmo? No versículo 50, vai Abimeleque, confiante, invadir Tebes, sitiou Tebes. Ao sitiar esta cidade, os habitantes se refugiaram em uma torre que havia no centro da cidade. Homens, mulheres, crianças. Por quê? Porque ele já tinha queimado toda a cidade. Só ficou a torre. E tinha matado os homens, que o homem era cruel. Era um espinheiro mesmo. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Existe espinheiro por aí. E não são poucos. Existe. Queimando chamadas. Existe. Espinheiro? Ou se existe? Aí um irmão congregou comigo não sei quantos anos, quando ele agora mandou um áudio para mim e disse, eu fiquei 6 meses sem tomar a ceia aqui no campo que eu estou. Porque eu ia para a congregação e o dirigente dizia, a ceia vai ser tal dia. Quando eu ia, não era. Quando eu não ia, ele dava a ceia aos irmãos. 6 meses sem tomar a ceia. Quando foi um dia, eu perguntei, por quê? Ele disse que é porque... Não, me falaram, ele disse. Me falaram que ele não me dava ceia com medo de eu tomar o lugar dele na congregação e ser o dirigente. Se não fosse as minhas raízes, ele disse, se não fosse as minhas raízes, o que eu aprendi aí, eu tinha morrido. Mas chamei ele e disse para ele assim, se verdadeiramente você sabe que foi Deus que te colocou aí, homem nenhum vai te tirar. Verdade. Não é você deixando de me dar a ceia que vai resolver o seu problema. Aí eu digo, existem espinheiros por aí que produzem espinhos. Agora vamos acabar com Tebes. O pouco que sobrou estava na torre. E aí ele chegou e disse, vamos até a fogo, porque está em uma torre, quem vai escapar? Vamos queimar com todos dentro. Mas eis que algo surpreendente aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Porque dizem por aí que da onde não se espera que sai. Mas eis que uma mulher, a Bíblia não diz quem, o nome dela não. Eis que uma mulher teve uma ideia e viu aquele homem lá liderando aquele exército de malfeitores. E ela olhou para ele, olhou para uma pedra de moinho,
olhou para ele de novo e foi lá, pegou a pedra de moinho. E se eu não me engano, talvez seja assim, pela janela, talvez na torre. Eu sei que ela mirou bem direitinho na cabeça dele e tacou na pedra de moinho de lá para cá e bateu. E a Bíblia diz que estourou o crânio de Abimeleque. Ao estourar o crânio, eles caem. Porque Jotão tinha dito que a mão do Senhor viria. Glória a Deus. Porque um dia o espinheiro vai deixar de produzir fogo. Glória a Deus. Aleluia. E ele caiu no chão. Mas sabe qual foi a audácia dele? Eu esqueci o nome. Maria Eduarda. Sabe qual foi a audácia de Abimeleque? Você sabe, Daphne, qual foi a audácia de Abimeleque? Você sabe, Carol, a audácia de Abimeleque? Você sabe, Ingrid, a audácia de Abimeleque? Você sabe, Thay, a audácia de Abimeleque? E você, Flávia, a audácia de Abimeleque? A senhora sabe, Ana Paula? E a senhora Ivaneta? Chamou o moço de armas e disse: crave a espada em mim, ultrapasse, que eu não quero ser morto pela mão de uma mulher. Eu não quero que a notícia se espalhe que o grande Abimeleque foi assassinado por uma mulher. O homem com o crânio estourado, mas ainda teve consciência de não aceitar ser morto pela mão de uma mulher. Mas me diga, se uma cabeça estourada, um crânio estourado, ainda ia lhe dar vida. Me diga, se ele foi derrubado, se foi pelo moço de armas dele, que era o pajé de armas, ou se foi a mulher que derrubou ele com uma pedra de moinho. E aí o moço foi, cravou-lhe a espada, no verso 55 do capítulo 9. A espada foi cravada em Abimeleque e ele morreu. E todos que serviram ele também caiu na mesma condenação dele, para se cumprir a palavra de Jotão. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Um dia o espinheiro para de produzir fogo. Mas eu digo, não permita o espinheiro tomar o seu lugar. Fazer o que Deus lhe escolheu. Amém. para fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem espinheiro aqui? Não, né? Mas tem oliveira aqui? Glória a Deus. Tem oliveira? Tem. Tem figueira? Tem. Tem videira? Glória a Jesus. Então vamos produzir para o reino de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Não somente para os homens e não somente para os olhos de Deus, mas para o reino de Deus. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E nada de recusar. Espero que não esteja falando com alguém aqui hoje. Nada de recusar o que Deus quer que você faça. Amém. Glória a Deus. Espero que ninguém procure o diácono Josafá hoje e diga assim: Deus falou comigo, viu? Porque senão eu já estava pensando em não querer mais fazer o que o Senhor mandou. Glória a Deus. Espero Aleluia. que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus.